Galera, esse é um dos casos mais famosos de pessoas inocentes que foram condenadas. Esse rapaz de quem eu tô falando, por ele ser negro, né, quando ele era criança ainda foi julgado e condenado. E o público, né, que foi assistir o julgamento dele, os jurado, né, o jurado escolhido para poder julgar, né, para dar ali uma decisão para que os juiz chegassem ao veredito, era um público branco. Esse rapaz foi preso. E vou deixar aqui, né, na descrição a idade dele quando ele foi preso na época. E pessoal, ele foi proibido de ver a família dele, os pais dele. De quando ele foi preso até o dia da execução dele, ele não viu os pais dele, foi privado de ver os pais dele. Agora imagina só você sendo inocente, criança ainda, condenado, preso e depois assassinado. Isso é o que a gente sabe da história e do acontecimento dele. Nós não sabemos o que aconteceu com ele dentro da prisão. Só por ele ser negro já deve se imaginar que na época não foi fácil para essa criança. Então você deve pensar, parar e pensar, por que proibiram os pais de ver? Porque com certeza aquele garoto não foi tratado com muita dignidade dentro da prisão. Então ele foi privado de ver qualquer pessoa. Imagina você a injustiça que esse rapaz sofreu. Então, gente, nós merecemos sempre dar o benefício da dúvida. Merecemos não, devemos sempre dar o benefício da dúvida para as pessoas em relação às acusações que são levantadas contra elas. Nós vivemos um país que já se aproveitou da escravidão dos negros e da escravidão dos pobres, né, trabalhista. E que com o passar do tempo, negros e pobres e todo mundo conseguiu conquistar direitos com o passar do tempo, para ter um pouco mais de dignidade. Porque hoje a gente acha que não tem dignidade, mas lá atrás tinha bem menos ainda. Então teve que haver muito derramamento de sangue para conquistarmos o que nós conquistamos. E mesmo assim ainda existe um preconceito muito grande em relação tanto à pobreza como também à cor, né? Então, galera, eu quero que vocês vejam esse vídeo aí, que é um vídeo que eu peguei no TikTok mesmo, que eu já conheci a história. Tem até um filme chamado A Espera de um Milagre. Assista, eu recomendo, que fala até sobre esse rapaz. Porém, lá eles colocam um ator adulto muito conhecido para representar essa criança. E no final fala quem foi a pessoa que morreu naquele período. Porque se se colocasse uma criança fazer esse filme, ficaria muito pesado, entendeu? Então colocaram um adulto para fazer. Mas, gente, quando vocês verem que alguém foi julgado, condenado, não sai chamando de bandido, de ladrão, não. Dê o benefício da dúvida. Porque muitas vezes essa pessoa, por se opor, por ser diferente, por lutar por aqueles que são menos favorecidos, essas pessoas são perseguidas, entendeu? E são perseguidas com tudo. A prova disso são as mentiras levantadas contra ela. Acusado de matar e estuprar duas meninas em 1994, Steiner é até hoje a pessoa mais jovem a ser executada nos Estados Unidos. Surpreendentemente, Johnny foi solto em pouco tempo, mas George continuou na mão da polícia na delegacia. O garoto foi interrogado somente por policiais brancos, sem a presença de um responsável e muito menos de um advogado. Esse rapaz aí, Johnny, é o irmão de George, que foi levado para a prisão junto com ele. Um dia depois, o menino de 14 anos foi acusado de homicídio. Seu pai foi demitido de seu emprego e a família passou a viver em anonimato para evitar a perseguição local. Imagina só você ter que viver meio que escondido das pessoas. Todos sabem que Jesus foi acusado, preso, torturado e condenado como malfeitor, mesmo ele sendo inocente. Tudo isso porque os fariseus e os sacerdotes, cheios de privilégios e desejo por sangue, não aceitaram ele como filho de Deus. Isso lembra muito os falsos crentes de hoje em dia, né? Que anseiam se manter no poder e influenciar a mente das pessoas. Tudo porque Cristo perdoava pecados, curava e anunciava o reino dos céus, expulsava demônios e porque ele confessou ser o Filho de Deus. Esse foi o crime de Cristo, fazer o bem até mesmo para aquele que o perseguia. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Valeu!